Ó, apareceu aqui, ó. Aê, ó, começou. Ah, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Não, não sei já, que já estragou já de novo. Bom, fazer o quê? Não tem o que fazer. Só podia ser Bert, né? Pessoal, então assim, boa noite aí para todos e todas, mais uma vez. Por algum motivo, meu equipamento eletrônico aqui está decidindo não funcionar direito, tá? Então, pessoal, vamos começar a disciplina de fato hoje, né? A segunda-feira a gente só bateu um papo sobre o que iria acontecer na disciplina. Aí na disciplina, né, aula de hoje é aula de segunda e provavelmente aula de quarta, não sei se eu consigo terminar até quarta, mas se eu terminar na segunda, na aula de quarta, vocês já fazem a tarefa e tá todo mundo feliz. Se eu não terminar, é tarefa de casa, né? Tá? Então, como eu tinha apresentado segunda-feira, essa semana a gente vai falar dos conceitos de avaliação e o que faz a escolha de um teste, né, de um método de um método avaliativo seja adequado, né? E vocês vão ver que tem muito mais número do que a gente pensa, porque como trabalharemos na disciplina basicamente ou grande parte, né, com medidas quantitativas, o pessoal que gosta de matemática aí vai estar no paraíso. E então a aula de hoje, como a gente vai falar de características de medidas, né, a gente vai focar um pouquinho na parte quantitativa, tá ok? Então, assim, se vocês tiverem dúvida, é só falar, pode perguntar aqui também nesse chatzinho aqui, porque eu tô lendo cada mensagem que aparece, né? Então, perfeito. E qualquer coisa é só falar. Tá, então, para a aula de hoje, que na verdade eu não acho que vai dar tempo de cobrir hoje, lembrando que eu, pelo menos, eu vou tentar manter a aula mais curta, né? Deixar a aula entre 1 hora, 1 hora e 10 ali no máximo, e aí o restante da carga horária a gente passa como uma tarefa e leituras para fechar as semanas, né? Mas não dá para ficar 2 horas falando de validade e reprodutibilidade, porque daí vai ficar cansativo e aí eu vou começar a falar bobagem aqui e eu vou ficar cansado. A Maria Carolina, que está aqui, já me falou que eu tô com a cara de acabado já. Obrigado, Carol. Muito, muito, muito legal ouvir isso. Mas vamos lá. Então, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar do conceito de atividade física e saúde, né? Só que eu não vou falar disso, não. Eu vou só tocar, eu vou só mostrar. Ó, é isso aqui. E daí a gente vai falar de aptidão física. Porque a nossa disciplina, ela vai ser bastante focada no conceito de aptidão física. E dentro do conceito de aptidão física, a gente vai falar sobre aptidão física relacionada à saúde, voltada para a saúde. Então, porque eu vou fazer uma definição clássica aqui, que talvez não seja mais adequada, talvez a gente já, como área, já tenha passado dessa definição, mas eu gosto dela porque ela é bastante didática, né? Porque ela divide a aptidão física relacionada ao desempenho, que está relacionada com o desempenho esportivo, e a aptidão física relacionada à saúde. Por quê? Porque ela leva, né, a um aumento nas condições de saúde da pessoa. Então, a nossa disciplina, como ela é voltada para a aptidão física relacionada à saúde, a gente vai focar na aptidão física voltada à saúde. E aí, falando sobre a aptidão física, vale a pena a gente tocar nela. Obviamente que quando a gente faz uma avaliação para prescrição, a gente não avalia apenas componentes físicos. Existem os componentes
mais psicométricos e os componentes mais relacionados à antropometria também, né? Então, não é só aptidão, mas hoje a gente vai focar um pouquinho nesse conceito. E aí depois a gente vai falar dos fatores que influenciam a escolha de como realizar a nossa avaliação. E aí eu vou focar em duas, porque tem outras, né? Mas eu vou focar talvez no que eu considero mais importante para não ficar muito extenso desnecessariamente, né? Então, vou tentar ser direto e ao ponto com duas características de medidas, né? Duas características que influenciam a nossa capacidade de avaliar alguém. E aí essas características são a validade e a reprodutibilidade. Tá. Já adianto que não é uma aula para ensinar vocês a calcular ou obter uma medida de validade. Não vou ensinar vocês a calcular e obter uma medida de reprodutibilidade, mas o objetivo dessas aulas é que vocês entendam a importância desses dois conceitos. E aí o nosso trabalhozinho vai ser focado único e exclusivamente nos conceitos de validade e reprodutibilidade, tá? Mas eu vou tocar em alguns outros hoje também. Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu gosto dos conceitos, esse conceito aqui de 1989, que travei, caí, né? Aí? Alô? Tá sim, professor. Caiu não, tá tranquilo. Que deu uma travada aqui, parecia que eu tinha caído. Então, esse conceito aqui de 1989, inclusive esse conceito, ele foi proposto uma evolução desse conceito agora, em 2020 e 2021, que a gente tem um grupo dos professores lá no WhatsApp que a gente estava até discutindo, né, não, Raça? Inclusive, eu acho que eu deveria ter trazido esse conceito, que é um conceito mais holístico da atividade física e da capacidade física, né? Que ele tenta sair, né, dessa evolução aqui de 89 e vir... Ô, Raça, você consegue achar aí? Tô procurando isso agora. Maravilha, Brod. Que daí a gente consegue traçar um panorâmico histórico e conceitual interessante da área, né? Porque a gente via a atividade física como qualquer movimento que resulte no aumento no gasto energético. E percebam que é extremamente mecânico isso, né? Que a gente está falando de... Eu lembro que teve um professor na época da minha graduação que perguntou se pentear o cabelo é atividade física. E de acordo com essa definição porque é um movimento que resulta em aumento no gasto energético. Mas aí, se você trabalha na prefeitura de Caicó, se você é o secretário, trabalha na Secretaria de Saúde, se você quer aumentar o gasto energético da população, você faria uma política pública para estimular as pessoas a pentear o cabelo? Então é algo extremamente mecânico, né? Enquanto o exercício é um tipo de atividade física, né? É um tipo de atividade física que, na verdade, ela é estruturada e ela tem um objetivo. E qual que é o objetivo do exercício físico? Seria aumentar, né, a melhora da aptidão física. Ou seja, a aptidão física relacionada à saúde ou a aptidão física relacionada ao desempenho. E se for relacionada ao desempenho, a gente tem algumas medidas específicas para o esporte, a gente não vai tocar nelas. Ou talvez em algum exemplo, porque a área de avaliação física do esporte é bastante evoluída do ponto de vista de pesquisa, então talvez a gente use os exemplos para deixar claro aqui os conceitos. Mas o foco principal da disciplina é a aptidão física relacionada à saúde. Aí o Hassan colou aqui, né, a nova definição da atividade física que tem sido proposta, que foi proposta talvez nos maiores periódicos da área, né, que seria essa aqui, que é uma definição mais ampla de atividade física, que envolve pessoas, né, movendo, realizando alguma atividade cultural específica, que leva em consideração espaços e contextos, e são movidas, né, são influenciadas por diversos interesses, né, que também dependem de emoções, ideias, instruções e relações.
para mim, essa definição é muito legal. Eu falei, inclusive, para o pessoal lá, né? Eu só não gostei do jeito que eles fizeram no infográfico, que eu achei que ficou meio estranho, né? Mas aí eu sou chato. Agora, que a definição para mim é legal mesmo, porque realmente a atividade física, ela depende de tudo isso. Não é só o ato de aumentar o gasto energético. Eu acho que estava na hora mesmo da gente rever essa definição, tá? Mas o que importa para a gente na disciplina é a aptidão física. Uma parte da disciplina, né? Que é a aptidão física. Aí a gente vai tocar também em outras partes, mas partes conceituais, motivacionais e que cabem aqui nessa nova definição, né? Interesses, emoções, ideias, instruções e relações. Então a gente vai também falar disso. Perfeito? Pessoal, isso aqui vocês já devem ter visto, né? Mas qualquer coisa é só falar. E do ponto de vista da saúde, que é o foco da nossa disciplina, a gente tanto a atividade física quanto a aptidão física são importantes, né? Era para estar aí no slide já, mas não está, né? Uma hora chega. Aí, chegou. Que é a diminuição do risco de mortalidade, né? Então, a gente tem aqui essas bolinhas, a atividade física, e os quadradinhos, a aptidão física. Geralmente, a aptidão cardiorrespiratória, tá? Mas pode ser a aptidão cardiorrespiratória, a aptidão muscular também. E aqui, o risco relativo, né? Como é que funciona essa história de risco relativo? Acima de 1, a pessoa tem um risco elevado. Nesse caso, o risco de morrer, né? E abaixo de 1, o risco é diminuição de risco, é proteção. Vejam só, se a gente pegar aqui o percentual de pessoas, né, em relação à distribuição de atividade física e fitness, a gente vê que aqui as pessoas que são menos ou fit ou fisicamente ativas, e aqui, né, menos, e aqui mais. Então, quanto mais eu aumento, ou a aptidão física, ou o fitness, eu tenho uma diminuição do risco, né? Isso acho que é bastante pegado na nossa área. Só que quando eu aumento o fitness, essa diminuição de risco, ela é muito maior. Ela é muito maior. Então, inclusive, historicamente, né, a gente acreditava que para diminuir o risco da pessoa, de mortalidade, por todas as causas, a gente necessariamente tinha que mudar a aptidão. Não bastava ser apenas fisicamente ativo. Essa atividade física teria que necessariamente levar a uma alteração na aptidão. Mas hoje a gente vê que não é bem assim, porque a atividade física, per si, independente do fitness, né, ela tem um efeito na redução da mortalidade. Só que o efeito da aptidão física parece ser maior. Só que tem esse dado que eu trago aqui, eu gosto de criticar as coisas. Esse dado aqui, para mim, na verdade, é uma grande incógnita. Por quê? Porque o jeito que a gente mede o fitness é muito mais... Aí entra na nossa disciplina. Porque o jeito que a gente mede a aptidão é muito melhor, é muito mais preciso comparado com o jeito que a gente mede a atividade física. Então, talvez... E aí, se a gente entender isso, se vocês não entenderem, eu peço que vocês perguntem. Se a gente entender isso aqui, acabou a aula e a gente vai tomar uma cerveja. Porque se a gente entender isso aqui, é o objetivo da aula de hoje. Talvez esse efeito maior do fitness, né? Então vejam que tem uma diferença gritante aqui entre o fitness e a atividade física. Talvez essa diferença, ela só exista porque o fitness a gente mede de maneira certa. E a atividade física a gente meça de maneira menos certa. Então talvez essa diferença só existe por conta do erro de medida. Então o erro de medida aqui não deixa a gente ver o efeito da atividade física, e aí a gente conclui que para diminuir a mortalidade, a pessoa tem que mudar o fitness. Mas talvez não seja isso. Talvez essa incógnita ela existe. Onde que eu quero chegar com esse questionamento? Eu quero chegar na conclusão de que
para concluir algo de maneira precisa, a gente tem que medir de maneira correta. Então, se você quer falar para o seu cliente, se você quer falar para o prefeito, se você quer falar para o secretário da saúde, que a sua intervenção está tendo efeito, você tem que medir de forma correta. Senão, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente vai medir, e talvez aquilo que a gente meça aqui não teve efeito, a gente mediu errado, ou talvez a gente mediu e teve efeito e também foi medido errado. Tá? Viu, Ricardo? Eu acho que essa relação aí é porque a atividade física ela é muito abrangente, né, o conceito. Então, eu acho que pega nessa parte que você está falando da medida errada, porque pode ser feito de várias maneiras, porque o exercício ele já é algo mais concreto, assim, né, tem um certo tipo de treinamento e tudo mais, mas a atividade física, pelo conceito de ser bem abrangente, eu acho que talvez seja Perfeito. isso, né? Boa, bom ponto. Assa? Não, uma coisa que foi questionada aqui no chat é sobre como fazer a avaliação do nível de atividade física, né? Então, a gente vai falar isso num tópico de aula específico, né? Mas é que imagina que antes era feito por questionário, eminentemente questionários que sofreram muitas evoluções de lá para cá, né? Mas existem, né, várias ferramentas, né, várias possibilidades. O exemplo é aqueles contador de passos, né? Tem outros equipamentos mais avançados, que são os acelerômetros, mas, enfim, é só para dizer que acho que o recado que o Ricardo trouxe é assim, existem várias outras formas de melhorar essa medida e que isso não está contabilizado naquele gráfico que ele mostrou, né? Uhum. Exato. Exatamente. Aí, o ponto que Dalton falou e que Sérgio também tocaram e que Hassan reforçou é exatamente isso que a gente está falando, né? Porque a atividade física é um construto. E aí, como a gente mede esse construto, depende da validade da nossa medida, que é o assunto da aula de hoje, tá? E como a atividade física tem várias formas de ser medida, talvez esse erro que existe aqui, né, esse gap entre atividade física e fitness não seja real, mas seja um gap devido a alguns problemas nas medidas. Tá. Um detalhe, tá, pessoal? Esse estudo é de 2001. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá. Então, esse entendimento aqui, ele melhorou de fato, e hoje a gente sabe que esse gap que era bastante gritante, ele talvez não exista mais. Eu uso essa referência também de propósito, né, que é justamente para levantar esse questionamento da capacidade que a gente tem de medir as coisas. E aí, falando em aptidão física, se o slide funcionar, eu gosto desse quadrinho aqui, que ele divide a aptidão física em várias competências, né? Deixa eu ver aqui. Em várias competências. Nossa, cara, tá muito ruim esses slides, não estão funcionando. Não sei se você entende. Está aparecendo aqui, Ricardo, mas eu não sei se é exatamente o que você quer mostrar. Não tá na tela. Mas enfim, então, as aptidões físicas, elas são divididas em diversos componentes. Então, a gente tem essa definição, eu gosto que ela é bastante abrangente, né? Ela traz o que eu vou chamar de morfológica, muscular, motora, cardiorrespiratória e metabólica. Tá? Então, dentro da morfológica, a gente tem os aspectos antropométricos, né? Peso, estatura, IMC, gordura corporal, um aspecto bastante importante, né? Que é a distribuição da gordura corporal e a massa muscular. Flexibilidade sai daqui e entra aqui. Tá, então sai daqui. E aí a gente tem as aptidões musculares, né? Força e potência muscular e a resistência muscular. E as aptidões motoras, agilidade, equilíbrio, coordenação, velocidade, flexibilidade, que são também relacionadas com a saúde, embora classicamente elas são vistas relacionadas ao desempenho, mas assim, um idoso, ele precisa de agilidade, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de coordenação, de velocidade e de flexibilidade para poder realizar as atividades da vida diária. E aí, talvez a mais famosa, né, que é a aptidão cardiorrespiratória. É a mais famosa porque tem mais estudos e ela tem um fator protetivo, protetor de mortalidade muito grande. Rapaz, tá bom então. Eu acho que eu não vou atualizar não, esse que é o problema.
Aí, dentro da cardiorrespiratória, a gente tem resistência, a gente tem o VO2 máximo, a função cardiovascular, a função pulmonar e a pressão arterial aqui. Tá? Talvez eu tiraria daqui também, mas eu peguei uma referência, então vamos deixar. E aí depois a gente tem a tolerância, a aptidão metabólica, né, que seria a tolerância à glicose, resistência à insulina e metabolismo lipídico. Então, eu confesso que eu acho que tem uma salada de conceitos aqui, mas não me interessa muito. O que interessa é que isso tudo está relacionado com a saúde. Quer dizer que a gente tem que fazer todas essas ações quando a gente for prescrever? Não necessariamente, mas são as aptidões físicas. E aí a gente entra num mundo bastante legal, né, do ponto de vista acadêmico, que é como é que a gente mede tudo isso? Como é que a gente mede tudo isso? Eu acho que eu transferiria a pressão arterial... eu vou deixar ela aqui, deixa aqui. Porque a cardiorrespiratória, a pressão arterial, não sei. É uma coisa incomum, assim, assim que a gente vê, mas é uma visão, é uma possibilidade, né? Eu não sei se ela entra na cardiorrespiratória. Talvez sim, talvez cardio, vai, na parte cardio do respiratório aqui. Vai, deixa ela aqui. Então, fica aí. Beleza. Então, dentro disso aqui, tem coisa que é fácil de medir, né? Então, eu consigo medir a altura de maneira bastante precisa. Então, aqui, para calcular o IMC, eu preciso da estatura, né? E do peso. Essas duas coisas aqui a gente consegue medir de forma fácil. Mas se eu pedir para você medir a resistência à insulina de alguém, aí, meu amigo, não é tão simples. Não é tão simples. E aí, por isso que a gente tem uma disciplina que chama a avaliação e prescrição. Porque a avaliação não é simples, não é algo técnico. Não basta eu ter a bioimpedância para medir composição corporal, para medir a gordura corporal e a distribuição de gordura. Ela vai me dar um valor, né? Agora, se isso é de fato o que eu quero medir, é outro problema. E dentro da avaliação da aptidão física, a gente tem três conceitos, tá? Que é o conceito de testar. Testar realmente está uma droga. Testar, medir e avaliar. E o que seria cada um deles? Aí entra naquela pergunta que Ribamar levantou na aula anterior, que ele falou, professor, mas o que é a escolha do teste? Então, o teste é a instrumentalização. Como que eu vou medir? O medir é o que eu obtenho no teste, que é um resultado numérico. E aí, para que a avaliação tenha sentido, eu preciso interpretar isso aqui. Então, eu vou tentar, na aula de hoje, na aula de segunda, na aula de quarta, dar conta de tudo isso aqui. Tá? Então, é a nossa tarefa. Se a gente não der conta de tudo isso aqui, aí eu falhei. Eu falhei como ser humano. Mas eu acho que vai dar certo. Instrumento de medida, resultado numérico e a interpretação. Então, vejam que a gente tem diversas escolhas para fazer. Por quê? Porque o resultado numérico necessariamente depende do instrumento da medida. E a interpretação do resultado numérico, quando a gente trabalha com dados quantitativos, depende do teste, depende do instrumento. Então, se o instrumento não é adequado, a gente já errou, a gente já queimou a largada lá na frente, lá no começo. A gente tá medindo com bioimpedância sem fazer o que é necessário, a gente vai chegar na interpretação de que o participante tem 20% de gordura. Quando, na verdade, se a gente fizesse um método melhor, né, ele teria 30%. E veja o impacto que isso tem, tanto do ponto de vista do jeito que tu vai comunicar para seu aluno, né? Isso é muito importante. Isso é uma característica profissional, talvez, que a gente precisasse trabalhar mais. Como é que tu chega para o seu participante e fala, olha, tu tem 30% de gordura. Aí ele vai falar, tá, mas e aí? Tá vendo? E aí? Aí tu vai ter que dar uma interpretação dos 30%. E aí depois você usa um instrumento que não é muito legal, e na primeira avaliação ele tem 30%.
E aí na segunda ele tem 35. E o Ricardo, Pode falar, Raça. teve um aluno que trabalhava numa academia importante aqui de Natal, inclusive, e eles usam a bioimpedância lá. Um dia ele foi avaliar uma pessoa, seguindo o protocolo, o que ele percebeu? O percentual de gordura deu bem alto para a pessoa. Imagina assim, um atleta, assim, sabe? Percentual de gordura de 13, 12, 10, sei lá. Aí vai avalia a bioimpedância, dá 30, assim. Ele olhou assim, mas olha que para mim fez assim, ó. Tá vendo aqui 30% de gordura? Esse negócio aí tá errado. Aí ele falou assim, aí ele teve que se explicar para a pessoa, e inclusive depois foi pedir para a gerência, para ver se podia usar um aparelho mais preciso, para dar uma satisfação. E eles não aceitaram. Então veja só. E aí, Raça, tem algo importante, né? Porque aqui, nos 30% é pré. Aí você fala para a pessoa que 30% de gordura é um pouco elevado, você faz a sua interpretação desse dado junto com a pessoa. E aí no pós, vai para 35. E aí? Qual que é a chance de você fazer com que essa pessoa tenha aderência ao exercício, se o objetivo dela é emagrecimento e do pré para o pós ela aumentou? E aí, na verdade, tudo aconteceu, esse problema todo que você teve, por conta do instrumento de medida lá em cima. Você errou lá em cima. Que a capacidade dele medir algo é muito torta. Tá? Isso é verdade para qualquer outro tipo de coisa. Tem uma coisa que é muito fácil de medir, e eu acho que a gente vai gastar pouco tempo com isso, que é a força. A força muscular é muito fácil de medir. Se a pessoa levanta 1 quilo hoje e daqui 3 dias ela levanta 3 quilos, ela aumentou a força. Não precisa nem ter um Einstein interpretando. Basta, olha, tava com 1 quilo, agora tem 3 quilos, você aumentou sua força. E a resistência muscular também é fácil. Você colocava 3 quilos, ela fazia 5 vezes, agora você coloca 3 quilos, ela faz 10. Olha aí que legal, aumentou a resistência. Parabéns, e a aula de avaliação da força está concluída, Raça. Então, a gente vai tentar dar conta do testar, medir e do avaliar. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um teste clássico para avaliação da aptidão cardiorrespiratória. A pessoa faz o aquecimento e aí, ao longo do tempo aqui embaixo, a velocidade aumenta. Então, a gente tem a velocidade no eixo Y e aqui no tempo, aqui no X a gente tem o tempo. Então, veja só, começa lá com 6 km por hora e a cada minuto vai aumentando até a pessoa entrar em exaustão. Para que serve esse teste? Para medir o VO2 máximo. Tá? Aí veja só. O que... Agora parou de funcionar de vez. Tá. Aí a gente tem uma pessoa, a gente está avaliando uma pessoa, e ela chegou a 22 km por hora nesse teste. É uma pessoa extremamente apta. E aí, isso é bom, é ruim, é ótimo? Eu falei que ela é uma pessoa extremamente apta, então provavelmente deve ser ótimo. Então, do ponto de vista da avaliação, isso aqui é o nosso teste. É fácil. Isso aqui é o teste que a gente aplicou para avaliar a aptidão cardiorrespiratória. Essa aqui é a medida que a gente obteve, 22 km por hora, e a nossa avaliação é dar um sentido para essa medida, né? Então, essa medida ela pode ser boa, ruim ou ótima. Depende do quê? Depende se essa pessoa é um atleta, se essa pessoa é uma pessoa saudável, se essa pessoa é homem, se essa pessoa é mulher, se essa pessoa é idosa, se essa pessoa é criança. Então, para cada tipo de população, a gente vai ter algumas interpretações da nossa avaliação. Isso é muito importante. Por quê? Porque a interpretação, ela depende do teste. Então, tem um teste que é muito legal, que você sobe e levanta da cadeira. Então, esse é o teste.
E a medida desse teste é a quantidade de vezes que a pessoa sobe e levanta da cadeira em um determinado tempo. Né? Aí eu chego para a Bruna e coloco uma cadeira e falo, olha, Bruna, você tem 3 minutos para subir e levantar a maior quantidade de vezes possível. Aí ela faz isso, ela vai, sobe, levanta, sobe, levanta, sobe, levanta, e termina o teste, 3 minutos, e ela subiu, sentou diversas vezes. Aí eu vou chegar para a Bruna e falar, olha, Bruna, tá ótimo. Só que eu esqueci de falar para a Bruna que esse teste é um teste para idoso. Então, veja, um teste que é designado para medir a capacidade funcional do idoso, eu apliquei na Bruna, que é jovem, e a Bruna teve um resultado ótimo. O que isso quer dizer, do ponto de vista de avaliação? Quer dizer que eu sou um mau avaliador. Tá? Mesma coisa os testes para criança. Tem uma porção de testes para criança. Eu não vou aplicar no idoso o teste da criança. Então, o teste, ele é muito importante. Então, a gente tem que saber escolher um teste que me dê uma medida que seja o teste, ele vai me dar uma medida que seja válida. Só a partir de uma boa escolha do teste, eu vou conseguir uma medida que seja interpretável. Tá? Então, uma coisa depende da outra. Aí... Professor, licença. Eu acho que eu estou me adiantando um pouco em relação ao conteúdo, mas, assim, em relação a essa avaliação, após a gente ter feito o teste, como você deu o exemplo aí do VO2 máximo, obteve os valores, né, aí de medidas e tudo mais, e para a gente fazer essa avaliação de que o indivíduo foi bom ou ruim no teste, a gente precisa ter alguns valores de referência, né, no caso, vamos supor, se o indivíduo é idoso, então de tantos quilômetros até tanto é uma faixa ótima para esse indivíduo, ou uma faixa ruim, então quer dizer que é um indicativo de que ele está com o VO2 bom, essas coisas. Tem alguma tabela de referência para isso? Para qualquer tipo de teste? Sim. Exatamente. Para que a gente faça a interpretação, é igual crescimento. Crescimento de criança é algo bastante legal de dar como exemplo. Porque você tem um filho pequeno, tipo a Maia do Raça. Aí o Raça pega a Maia e leva no pediatra. Aí o pediatra mede o comprimento da Maia, e aí a medida é o teste, né? É colocar a Maia sentada, deitadinha na caminha lá, e ver o comprimento dela. Aí ele te dá uma medida em centímetros. Aí ele pega essa medida e compara com a curva de crescimento das crianças brasileiras e verifica que a Maia está aonde que a Maia está em relação ao crescimento, né, que seria considerado normal para a criança. A gente vai chegar nisso. De fato, a gente está adiantando um pouquinho de conteúdo. Porque tem o que a gente chama de esperado, né, o crescimento esperado, no caso do exemplo que eu estou dando. Tem crianças que crescem mais do que o esperado, tem crianças que crescem menos que o esperado. Mesma coisa que a gente vai falar da força. Tem gente que é mais forte do que o normal para aquela. Não é normal, né? Do que a média, vou colocar assim. E tem gente que é mais fraco do que a média. Mas tudo que a gente está falando necessariamente depende de valores prévios, né? Depende de avaliações prévias. O que também é problemático. Porque se eu comparar a Bruna com os idosos, eu vou falar, a Bruna tá ótima. Né? Porque o critério que eu estou usando não se aplica. Então, percebam que eu posso errar aqui, posso errar aqui e posso errar aqui. Mas a gente vai tentar acertar aqui e acertar aqui. Beleza? Não é receita de bolo. Por isso que é importante conhecer para quem trabalha com instrumento de questionário, a gente chama isso de características psicométricas. Eu acho que é isso, né, Raça? Isso. Que é quão bom que é aquele questionário para medir aquilo que a gente está tentando medir. Né? É a mesma coisa.
A mesma coisa para isso aqui. Inclusive, eu coloquei uma leitura complementar lá no CIGA, que é sobre a avaliação das atribuições psicométricas para avaliação. Mas ele se aplica bem parecido. Tá. A diferença é que ao invés de testar com questionário, nesse exemplo, a gente está testando com VO2. Mas poderia ser o questionário, que é quando a gente vai falar de atividade física, por exemplo. Beleza. Aí, eu gosto desse exemplo. Se eu perguntar para vocês, aqui, essa turma legal de vocês aqui, quanto de água que tem no corpo? Alguém? Ninguém? Todo mundo? Aproximadamente 70%. 70%. Então, no corpo que está aqui... Caberia a pergunta de em que estágio da vida, em qual idade, para poder determinar isso aí. A gente sabe que criança tem mais, idoso tem menos, enfim. Cabe todo um questionamento. Uma mulher adulta, quanto por cento que ela vai ter? Mulher adulta... Essa silhuetinha que está aqui no slide. Eu respondi baseando justamente nos conceitos do slide passado. Você tem que tentar parametrizar de acordo com... Mas para essa mulher aí, dependendo da idade dela, se for meia idade, em torno de 70%, realmente. Em torno de 70%. Isso não vai mudar muito, não. Agora, se eu perguntar para você quanto que ela tem de gordura, de conteúdo mineral ósseo, quanto que ela tem de proteína. Tá, e aí? Aí a gente entra num problema. Por quê? Porque isso aqui é bastante conhecido, embora varie, eu concordo com o Jonathan ao longo da vida. E depende de várias situações, mas é uma constância um pouco fixa. Agora, a quantidade de gordura, a quantidade mineral e a quantidade de proteína é muito difícil. É muito difícil da gente chegar nessa conclusão. Então, a gente precisa de instrumentos de medidas que sejam adequados para fazer essa... Aí a gente entra num conceito bastante chave, que é o conceito de validade. Por quê? Para medir a gordura, eu preciso de um instrumento que meça a gordura. Então, o instrumento tem que ser válido. Para medir o conteúdo mineral, eu preciso de um instrumento que meça o conteúdo mineral. Então, esse instrumento ele tem que ter uma validade. Só que a gente vai aprender que a validade era dividida em diferentes tipos de validade. A gente tem a validade concorrente, a gente tem a validade lógica, né? A validade lógica é a mais fácil. E a gente tem a validade de constructo. Então, essa é bastante importante, que é o X da nossa aula. E a gente também precisa, gente, ter um instrumento que meça a gordura, conteúdo mineral e a proteína de maneira reprodutível. Que eu vou chamar de confiável, porque eu acho que é uma palavra mais palpável. Que é o quê? Se ela me dá uma medida X... No outro dia, se nada acontecer, ela tem que me dar uma medida que é muito parecida com X. Muito parecida. O exemplo da estatura. Se eu medir a minha estatura hoje, de manhã, logo cedo, às 8 da manhã, e eu medir minha estatura amanhã, também logo cedo, às 8 da manhã, ela tem que estar muito parecida, né? Por quê? Porque eu não cresci de hoje para amanhã e eu não diminuí de hoje para amanhã. Então a gente vai aprender o conceito de reprodutibilidade, que é o quê? Se hoje eu medi 1,73,897, amanhã eu tenho que medir 1,74. Para ser aceitável. Porque eu não vou diminuir de hoje para amanhã e etc. É a mesma coisa com o percentual de gordura que eu estou medindo aqui. Eu preciso primeiro de um instrumento para medir a estatura. Como é que eu faço? Eu meço com o estadiômetro.
Então, é um conceito de validade lógica, né? Para medir estatura, qual é o conceito de estatura? Não sei qual é o conceito de estatura, mas deve ser a diferença em centímetros do chão até a tua cabeça. Então, para medir isso, eu preciso de um instrumento que me dê essa informação. Então, eu preciso de algo válido. Mas não só isso. Esse algo válido ele tem que ser repetitivo. Então, se eu meço o percentual de gordura hoje de alguém e está 25%, amanhã eu meço de novo, com condições parecidas. Vai ter que estar em torno, né, de 25%. Para ser reprodutivo. Só que eu estou falando de algo que não muda de um dia para outro, que é a composição corporal. Só que tem coisa que muda. Aí a gente vai entender um pouquinho da onde que vem, né, a influência na reprodutibilidade. Pode ser biológico, pode ser um instrumento de medida, pode ser o avaliador, a capacidade técnica do avaliador. Se a gente tem um instrumento que é válido e reprodutível, a gente tem uma medida boa. Se a gente tem uma medida boa, a gente consegue fazer uma avaliação maravilhosa. Se a gente faz uma avaliação maravilhosa, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue monitorar melhor o que quer que seja que a gente esteja monitorando. E essa avaliação, pessoal, só queria tocar num ponto importante. Todo exemplo que a gente dá aqui, que eu estou trazendo para vocês, parece que é algo em repouso, né? Que a gente vai fazer só em repouso. Mas, na verdade, não. Na verdade, também tem avaliações durante o exercício. Você consegue também avaliar e planejar e ajustar melhor a sua intervenção de acordo com as respostas que a pessoa tem durante o exercício. Então, se você está planejando treinamento de força, e aí, de repente, a pessoa não consegue treinar, porque está muito pesado, porque está machucando muito ela, machucando do ponto de vista de dor tardia, por exemplo. Você consegue avaliar isso também. Também é uma avaliação, também é um tipo de avaliação. Então, não é só percentual de gordura e aptidão cardiorrespiratória antes e após o treino. Na verdade, o trabalho nosso é de coletar informação, sempre. Sempre coletar informação e trabalhar com essa informação que está sendo coletada. Tá? Dar um sentido para essa informação, entender como a pessoa está respondendo ao exercício, não só do ponto de vista da adaptação, mas também das respostas àquela prescrição que tu pretende fazer. Beleza? Tudo certo por aí? Tudo ok, professor. Então, beleza. Então, por enquanto, foi só uma grande introdução. Parece aqueles caras da Humanas. Agora a gente vai entrar no conteúdo mais denso um pouquinho. Tá? Então, boa sorte pra gente. Então, vamos lá. Tem um conceito que é sensibilidade aqui, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou riscar. Porque a gente não vai conseguir trabalhar com isso aqui. Tá? Então, ele olha aí foi o Luiz, né, que falou. Olha aí, Luiz, estou atualizando o slide. A gente não vai trabalhar com isso aqui. Então não se atém. Então, dentro da validade, gente, a gente tem dois tipos de validade. A gente tem 3 tipos de validade. A gente tem a validade lógica, a validade por critério e a validade por construto. E a reprodutibilidade é simples, né? As medidas, elas são repetíveis, né, de um dia para outro. Os exemplos que eu já dei anteriormente. Então, a validade lógica é simples. Se o teste, ele mede aquilo que ele quer medir. Então, se o teste de altura, ele vai medir a altura da pessoa. A validade de construto, ela já é um pouco mais... é a ideia da atividade física lá que o Sérgio e quem mais falou lá no começo? Que o Sérgio e o Dalton falaram. A validade de construto é se o equipamento, né, se o instrumento que você está usando, ele mede um construto hipotético. Por exemplo, um construto da atividade física seria atividade física no lazer.
Então, esse construto quer dizer o quê? Se aquele teste que você está usando, ele vai medir de fato atividade física no lazer. Vou dar 2 exemplos aqui, que vocês vão entender melhor quando chegar lá para frente e agora. Que é o seguinte. Tem um equipamento que mede atividade física. Vou dar um exemplo de celular. Se você baixar um aplicativo aí no seu celular, nesse smartphone aí, ele vai falar o tanto de passo. Tanto de passo que você dá no dia. Só que eu não quero saber o tanto de passo. Eu quero saber o tanto de passos que você dá quando você tá caminhando na praia, que é o lazer. Então, a validade de construto dessa medida de passo é muito baixa. Por quê? Porque ele não mede o construto que eu tô pensando. Ele não está medindo a atividade física no lazer. Ele não está medindo os passos no lazer, que é quando você está caminhando na praia. Talvez ele está medindo os passos que você dá na hora que você está trabalhando. Que também é passo. Só que o construto é diferente, a informação é diferente e etc. Então, o construto hipotético, nesse exemplo que eu estou dando, é atividade física no lazer. A capacidade dos passos de medir atividade física no lazer é muito baixa. Tá? Um jeito de dizer que o teste tem uma capacidade de construto alta é eu vou medir a aptidão física de alguém. Aí eu meço a aptidão física de uma pessoa que é extremamente ativa e eu meço a aptidão física de um sedentário. Aí eu chego que os dois têm o mesmo valor de aptidão física cardiorrespiratória. Só que não deveria, né? Por quê? Porque o sedentário, ele deveria ter uma aptidão física menor do que o cara que é extremamente treinado. Então, a capacidade desse teste de medir o construto que eu quero, o construto, nesse caso, a aptidão física, é muito baixa. Tá? Então, a gente vai focar pouco nesses dois aqui, porque eles são mais teóricos. E são fáceis de entender, né? A validade de construto é se o teste vai medir aquele construto, aquela parte teórica que eu estou tentando medir. Aí a gente tem a validade de critério, que a gente começa a trabalhar com dados quantitativos. Aí é o seguinte, eu dividi em 2, que é a validade concorrente e a validade preditiva. Tá? A validade concorrente e preditiva são características de medidas, talvez as mais interessantes para a nossa área. Por quê? Porque eu preciso... eu estou adiantando um pouquinho aqui, só para dar o exemplo, mas eu vou retornar depois, vai ficar bastante repetitivo um dia. Mas quando eu quero medir algo da gordura, o meu teste tem que medir a gordura. Só que é muito difícil medir gordura. Então a gente trabalha com aproximações da gordura. Da mesma forma que é muito difícil medir a aptidão cardiorrespiratória. Então a gente trabalha com aproximações da aptidão cardiorrespiratória. E essas aproximações, elas têm que ser válidas. Tá? Então a validade concorrente é se o teste ele apresenta uma relação, essa é a palavra-chave aqui do nosso exemplo, uma relação com aquilo que a gente quer medir. Então tem que ter uma relação. Se o teste tem uma baixa relação com aquilo que a gente quer medir, a validade concorrente é baixa. E aí a gente tem uma outra validade que é a preditiva. E aí é mais problemática ainda. Que é se o teste que a gente está fazendo, né, ele consegue predizer o que de fato é. Então eu quero saber se o meu teste ele consegue, se eu pegar, por exemplo, a altura da pessoa mais o peso, eu consigo predizer a gordura? Teoricamente, sim. Por quê? Porque a pessoa que é baixa
é baixa e é pesada, teoricamente, né, ela tem mais gordura. Então, utilizando altura e peso, eu consigo predizer a gordura do meu avaliado. Então, essa seria uma validade preditiva. Tá? Elas têm relação, né? Essas duas aqui, elas são coexistentes, mas não necessariamente a mesma coisa. Vocês vão talvez entender melhor mais para frente. Então, resumindo, a validade ela tem que ser lógica, tem que ter uma boa validade de construto, tem que ter uma boa validade de critério. Se a validade preditiva é boa, a validade concorrente vai ser boa também. Tá? Então, eu vou dividir as duas, a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina com elas nos próximos slides, a gente vai trabalhar com elas separadas, mas se essa aqui, a preditiva, for boa, a concorrente é boa também. Às vezes a gente vai descobrir que a altura sozinha não é boa do percentual, mas a altura e o peso é. Talvez se a gente colocasse mais uma aqui, né, altura, peso e quantidade, né, de músculo. Se a gente junta as três, aí a nossa capacidade de predizer a gordura é excelente. Mas uma sozinha, a outra sozinha não tem. Tá. Mas acho que vocês vão entender isso aqui bastante. Porque eu vou dar um exemplo de que o teste tem uma boa validade concorrente, né? Ele tem relação com aquilo que se precisa medir, mas a validade preditiva é muito ruim, que é a capacidade de predizer. Mas quando a validade preditiva é muito boa, a validade concorrente também é muito boa. Tá? Perguntas, pessoal. O pessoal tá meio calado aqui agora. Nenhuma, professor, nenhuma. Perguntas 1000, professor. Diga aí, meu amigo Ribamar, o que te aflige? Não, eu ainda estou assim, tentando montar assim, uma espécie de modelo na cabeça, sabe? Porque, para mim, o entendimento ele não é pontual, não. Um material desse, com vários conceitos, com vários elementos, assim, que você... definições, etc., eu fico com uma pergunta só, sabe? É a pergunta do conjunto, sabe? É a pergunta do sistema, sabe? Aqui eu estou buscando, assim, o elemento de medição, sabe? Assim, não, perfeito. Quando porque... a gente está falando da validade, por exemplo, quando a gente está falando de validade, especialmente validade lógica, que seja... É que isso aí eu vou explicar mais para frente, tá? Eu só tô só introduzindo, por enquanto. Pois é. Eu imagino... Perguntas 1000. E chega num ponto que, para mim, até eu não consigo formular uma pergunta ainda, sabe? Na verdade, essa é a minha grande dúvida, é formular uma pergunta. Como é que eu vou formular uma pergunta ainda, não é? Perfeito. Sem problema. Eu acho que... Por isso que eu falei, né? Que até quarta-feira que vem a gente vai entender isso. Hoje é a primeira das outras. Perfeito. Mas eu vou tocar aqui só nessa parte mais conceitual, que eu não gosto muito de conceito, eu gosto de trabalhar mais com exemplo mesmo. Na hora que a gente começar a jogar os exemplos aqui, a gente acho que vai matar. Mas teve duas perguntas aqui que eu gostaria de conversar. A primeira é do Glauco. A diferença da lógica para construto. É uma boa pergunta. E eu vou dar o exemplo da atividade física de novo. O número de passos é uma medida lógica da atividade física. É uma medida lógica. É lógico que quem
faz mais passos, faz mais atividade física. Então, o passo tem uma validade lógica boa. Então, a validade lógica do passo é legal. Quem caminha mais, faz mais atividade física. Só que o passo, ele tem uma baixa validade de construto se eu quiser saber número de passos no lazer. Tá? Ou não vou chamar de número de passos no lazer, eu vou chamar de atividade física no lazer. Atividade física no lazer. Validade lógica. É muito boa, porque o passo me fala quem faz mais atividade física. Só que a atividade física, como construto, eu quero saber a atividade física no lazer. A validade de construto, nesse caso, dos passos, ela é baixa. Embora tenha uma validade lógica alta. Deixa eu só complementar um negócio. A ideia de construto, ela está relacionada a um conceito, né, que é mais amplo do que aquela mera medida. Então, quando você está pensando em desenvolver um instrumento que avalia um construto, ele está se propondo a avaliar algo maior, né, uma coisa que tem uma representação um pouco mais complexa. E aí que é o problema, né? Então, eu falo assim, eu vou avaliar ansiedade. O que é ansiedade? Me explica aí o que é ansiedade. Aí você vai tentando buscar elementos que vão representar isso, mas você nunca vai chegar à conclusão perfeita de que aquela medida, com certeza, representa toda aquela informação que você está se propondo a medir. Então, o número de passos, ele é uma medida de atividade física, mas ele nunca vai conseguir alcançar o construto de atividade física no lazer, porque ele compreende muito mais coisa do que simplesmente um passo atrás do outro. Essa seria tipo, essa principal diferença entre essas duas questões. Essa complexidade, professor, a gente pode também falar nela como uma especificidade. Quanto mais específico for o teste, maior vai ser a validade de construto dele? Eu acho que não, cara. Eu acho que eu não sei. Eu acho que quanto mais fácil é o que se propõe a medir, mais, nesse caso de específico, né, usando essa definição de facilidade, melhor. Agora, quando de fato o fenômeno que a gente tenta medir é algo mais complexo, aí a gente tem que é mais difícil de medir, né? O Haas deu o exemplo da ansiedade. Geralmente questões, a dor, eu vou dar o exemplo da dor. A dor é algo muito difícil de medir. Não, eu tenho uma que eu uso, que é o preconceito, por exemplo. Como é que se mede preconceito? É um negócio super complexo. A dor também super complexa. Então, é difícil, né? Uma medida que consiga dizer exato o quanto daquilo tem em cada pessoa, por exemplo. Mas, professor, eu posso complementar aí a pergunta da lei aí? No caso de eu ter, por exemplo, o número de passos, mesmo do ponto de vista da validade lógica, tá? Do ponto de vista da validade lógica, o número de passos, ele é o número de passos, ele não vai representar outra atividade, como, por exemplo, os movimentos, tá certo? Funcionais de uma pessoa dentro da sua atividade normal, do seu escritório, do seu trabalho, da sua, sabe? É exatamente isso, tá? Então, número de passos, aonde quer que seja, eu estou entendendo que ele é comparável. Se eu dou, digamos, 1.000 passos na minha atividade profissional, e a minha atividade profissional, por exemplo, é lazer, são 1.000 passos que eu dou no lazer. Se eu dou 1.000 passos, tá, na minha atividade, por exemplo, doméstica, ou 1.000 não, se eu dou 100 passos na minha atividade doméstica, eu tenho mais atividade. Eu também posso dizer que eu tenho mais atividade
no lazer do que no meu dia a dia doméstico, tá certo? E aí, utilizando essa medida, e aí eu não estou julgando, não estou fazendo juízo de valor da medida, se ela é boa ou não, tá certo? Utilizando essa medida, eu posso dizer que no trabalho eu tenho uma atividade física maior do que na vida doméstica, utilizando essa medida. Na verdade, não, Ribamar, na verdade você não consegue. É exatamente isso que eu tô levantando. Professor, só em relação a isso, uma intervenção rápida. Corroborando com isso, até nessa logicidade, digamos assim, ao meu ver, tem pontos questionáveis. Por exemplo, quando você fala que uma pessoa que dá 1.000 passos, ela gasta mais energia do que a outra que dá 1.900 passos, ao meu ver, você deslocar uma massa diante de uma aceleração, dessa massa sendo maior, você gasta mais energia. Um exemplo que me surgiu na cabeça, uma pessoa que pesa 150 quilos, ela vai dar 500 passos e ela vai gastar talvez ainda mais energia do que a pessoa que tem 100 quilos e dá os mesmos 500 passos. Então, Jonathan, aí eu pergunto para ti, qual que é a validade... E ainda depende da intensidade também do Calma passo, aí, pessoal, calma aí. Aí eu pergunto para ti, Jonathan, qual que é a validade de construto do número de passos para medir gasto calórico? Qual que é a validade de construto para medir gasto calórico, o número de passos? Eu sem ter a menor ideia. Então... Não, calma aí, calma aí, Ribamar, só deixa eu terminar o raciocínio. Ô, Jonathan, você deu o exemplo perfeito. Porque eu estou falando que o número de passos tem uma validade lógica para medir atividade física. E, de fato, tem. Só que você está falando para mim que não dá para saber se o número de passos, se uma pessoa que caminha mais, gasta mais energia do que a que caminha menos. E aí eu concordo contigo. Por quê? Porque a validade de construto nesse caso, qual que é o construto que a gente quer medir? É gasto energético. A quantidade de passos tem uma validade de construto muito baixa. Porque ela não consegue medir o construto que eu estou querendo dentro da atividade física, que é o gasto energético. Aí, a pergunta do Ribamar, que ele levantou, ele também está falando a mesma língua que eu, porque ele falou o seguinte, se eu dou 1.000 passos no trabalho, quando eu meço com o celular, a minha medida vem do celular. O celular não vai me falar que você está dando 1.000 passos no trabalho. Ele vai me falar que você deu 1.000 passos. Qual que é a validade lógica da atividade física? Porque passo é atividade física. A validade lógica é grande, porque está medindo a atividade física. Só que o construto que eu quero medir não é o passo no trabalho, é o passo no lazer. Então, a validade de construto, nesse caso, é baixa. Por quê? Porque o celular vai me dizer 1.000 passos, mas não vai me dizer aonde que foi esses 1.000 passos. Então, o construto, a validade de construto é exatamente isso. É o teste que mede um construto que eu quero medir. Nesse caso do Jonathan, o gasto calórico, que talvez não dependa do espaço. E nesse caso do Ribamar, aonde que ele está dando esse espaço? Que o celular não vai me falar. Vocês entenderam agora? Agora eu entendi. Eu sim. Perfeito. Ribamar, tá feliz? Professor, tudo bem, desde que eu tenha obtido esse dado de forma não controlada. Porque se eu obtiver de forma controlada, eu sei onde eu dei esses passos. Porque eu posso chegar e os aí eu concordo contigo. Local naquela condição. Mas esse não é o ponto. O ponto é a diferença entre validade lógica e validade de construto. Eu dei um exemplo. Agora, se a gente for dissecar o exemplo, a gente vai ver que o número de passos é perfeito para falar atividade física no lazer. É só, ao invés de eu usar o celular, eu te dou um celular para você ir caminhar na praia e voltar. Aí eu vou falar, você caminhou 1.000 passos na praia, atividade de lazer. Aí é óbvio. Agora eu tô falando da atividade da vida diária. Entendeu? Uhum. Mas é um ótimo ponto.
o que interessa para a gente é que vocês entendam esses dois conceitos, que a gente não vai tocar mais neles, e aí concorrente preditivo a gente vai voltar. Concorrente preditivo a gente vai ficar um bom tempo falando. Mas aí... não, o Davi, essa pergunta do Davi é que ele perguntou, a diferença entre lazer é porque tem mais coisas envolvidas do que só atividade, tipo motivação, não. Lazer é aquilo que você faz porque você quer. Né? Tem gente que não faz atividade física no lazer porque não tem tempo de lazer. E aí você vai medir a quantidade de passos, a pessoa tem 10 mil passos. Só que ela trabalha o dia inteiro, e aí o lazer dela não existe. E eu já adianto que tem diferença no desfecho que você quer a medida de saúde. A atividade física no lazer te proporciona mais saúde do que a atividade física no trabalho. Tem estudo que mostra isso. Mas vocês entenderam agora, né, a validade lógica de construto. Mas é por aí. A lógica é o teste mede o que se propõe a medir. Nesse caso, atividade física. Número de passos, mede atividade física. Mas se eu quiser saber a atividade física no lazer, sem falar para que essa pessoa só conte na hora do lazer, eu quero saber o número de passos na semana. Na semana. Como uma medida de atividade física. Na semana. Então a pessoa vai pegar esse celular, vai caminhar a semana inteira com ele. Aí depois ele vai voltar com o celular e vai falar, olha, eu dei 15 mil passos na semana. Só que esses 15 mil passos não tem como saber se foi no lazer ou se foi no trabalho. Usando só os passos. Então a validade de construto é muito baixa. Aí tem um instrumento, o acelerômetro é a mesma coisa. O acelerômetro é o melhor instrumento para medir atividade física. Só que ele não, a validade de construto é muito baixa. Porque o acelerômetro só vai medir a aceleração. Não vai me dizer se foi no lazer ou se foi no trabalho. Se a minha pergunta é o quanto de atividade física você faz no lazer, a validade de construto do acelerômetro é baixa. Mas a validade lógica do acelerômetro é muito alta, porque ele mede a atividade física mesmo. Mede a aceleração, na verdade, mas está relacionado com a atividade física. Perfeito? Perfeito, professor. Isso aí, então, a gente podia... Eu estou tentando ainda separar, certo? Então, a validade lógica a gente podia considerar como valores absolutos da medida, tá certo? Ou da medição, a medição, melhor. Não. Porque as duas são valores absolutos. Mas eu entendi onde você está querendo chegar. Por exemplo, se eu pego o valor absoluto e aí eu divido quantidade no trabalho, quantidade... Só que de construto, o instrumento de medida... Que contexto aquilo ocorre, né? Ou está subdividido? Nesse exemplo que eu dei, sim. Mas poderia ser outra coisa. Poderia ser... o exemplo que o Hassan deu de ansiedade. Se o instrumento que você está usando para medir ansiedade, ele de fato mede atributos da ansiedade. Uhum. Então, o exemplo que eu dei da atividade física é que ele é mais palpável. Mas o exemplo de psicométricos, de escalas psicológicas, eles, na verdade, o desenvolvimento de escalas que medem construtos psicológicos é algo muito difícil. Porque é difícil saber o que você quer medir. Então, você tem que medir algo que é difícil. No nosso caso, a atividade física é difícil também. Mas é mais fácil do que medir escala de ansiedade, por exemplo. Ok. Mas depende do que você está medindo. Ok. E aí, para terminar a aula de hoje, daí a gente volta na segunda, só tocar na diferença entre concorrente e preditivo. Tá? Que eu acho que alguém perguntou aqui. Cadê? A diferença lógica, eu queria entender melhor a relação das duas, preditivo e concorrente. Tá. Só para acabar aqui. A validade, amanhã não, segunda a gente vai voltar nisso aqui, tá? Tem bastante coisa para frente ainda, de validade, e a gente termina com a reprodutibilidade. Mas vamos lá. A concorrente, pessoal, é se o teste tem relação com alguma coisa, com o que você quer medir. Eu vou dar um exemplo besta, mas que serve para tudo. A gente vai voltar nisso, mas vamos lá. Você quer medir a estatura de alguém.
E aí você mede a estatura dessa pessoa sentada, e aí você vai descobrir que a estatura sentada tem uma boa relação com a estatura em pé. Então, a validade concorrente entre estatura sentada e estatura em pé, ela é boa, ela existe. Aí, eu vou usar a estatura sentada para predizer a estatura em pé. Então, quer dizer o quê? Se uma pessoa que mede 70 centímetros sentada, será que ela vai medir 1,70 em pé? Tá? Então, eu vou medir uma coisa, né, a sentada, e eu quero predizer algo que eu não medi. Algo que eu não medi, que seria em pé. Tá? E aí, se todo mundo que mede 70 sentado vai medir próximo de 1,70 em pé, a minha validade preditiva é muito boa, porque ela consegue predizer, a partir de 70, a altura em pé. E a validade concorrente também vai ser boa, né? Porque para ter uma boa predição, ela tem que ter uma relação. A estatura em pé, sentada, tem que ter uma relação com a estatura em pé. Isso vai ficar muito mais claro para vocês na outra semana. Porque daí a gente vai falar de avaliação vou dar o exemplo, né, da avaliação cardiorrespiratória. Porque como é que eu meço a avaliação cardiorrespiratória? Eu preciso de dinheiro, preciso de um analisador de gases e tal. Só que às vezes a gente não tem isso, então a gente vai para o campo e mede a aptidão no campo. Mas isso aí para semana que vem. Beleza? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje. Eu sei que ficou um pouco confuso aqui no final, mas vai ficar mais claro com o resto das explicações. Na parte prática também, que